Fala nação, Pagobol, o som do futebol. E o Senegal é campeão pela primeira vez da Copa Africana de Nações. Título muito merecido, por sinal. Fiquem com as imagens da campanha senegalês. Já volto. Tô de volta. Na verdade, galera, na minha opinião, com quem ficasse o título, estava em boas mãos. O Egito de Salah também é uma grande seleção, mas eu estava torcendo mesmo, era para o Senegal de Sadio Mané, que não é mané, o cara é monstro, primeiramente como ser humano. O cara não tem essa de Rolex, de relojão, carão, não tem esse negócio de carro importado. O que ele faz pelo povo de Senegal, cara, são coisas indescritíveis, inenarráveis. Ele, nesse jogo da final, ele pagou ingresso para qualquer senegalês que quisesse assistir o jogo. E dentro de campo, ele é um dos maiores nomes de todos os tempos do futebol senegalês. Temos a obrigação também de citar todo o elenco, que é muito forte. Destaques para Koulibaly, do Napoli, grande zagueiro, Napoli da Itália. Destaques também para o goleiro Mendy, do Chelsea, da Inglaterra, eleito o melhor goleiro do mundo na atualidade. Esse é o Senegal, campeão inédito da Copa Africana de Nações. Algumas curiosidades que eu separei aqui para vocês, é só curiosidade, nada mais. Os goleiros, a maioria dos goleiros no continente africano, eles agarram com a camisa número 16. Assim como é tradicional no Brasil agarrar com a camisa número 1, é comum por lá, tradição oriunda da França, que colonizou muitos países africanos. Os laterais esquerdos também têm o hábito, é normal lá no continente africano e asiático, jogar com a camisa número 12. Os laterais esquerdos, muitos das seleções, muitos dos clubes jogam com a camisa 12, lateral esquerdo. Isso é mais na Ásia e na África. Agora, sobre a camisa 16 dos goleiros, se você reparar, a maioria das seleções africanas agarram com a camisa 16. O goleiro titular é a 16. Em todo o elenco, normalmente lá na África, clubes e seleção, o goleiro é a 16, assim como é a número 1 aqui no Brasil. Lá normalmente eles agarram com a 16. Isso é só uma curiosidade para incrementar o nosso vídeo. E o fato do lateral esquerdo jogar com a camisa 12 é uma coisa africana e asiática. É uma mini decepção, sabe? Eu tive. Foi a retirada das medalhas de vice-campeão por parte do Egito. Eu fiquei um pouco decepcionado com isso, eu não esperava isso, já que o africano ele tem na sua essência muita humildade. Eu, particularmente falando, jamais tiraria uma medalha de vice ou de terceiro lugar, porque eu acho que você está fazendo uma desfeita, né, com um pouco com o campeão, um pouco com si mesmo de ter chegado ali e aos organizadores do evento, porque ser vice-campeão não é feio, você estava na final. Eu sou contra a pessoa que é vice-campeão e tira a medalha do peito. Aí é uma opinião particular minha, cada um, né, tem a sua opinião. Um fato também assim bem decepcionante, sabe, que eu fiquei fora essa história das medalhas, o fato de levarem a taça de campeão ao ditador de Camarões, já que a competição foi sediada em Camarões, para que ele entregasse ao capitão Koulibaly lá nas tribunas. Um absurdo. Koulibaly saiu do campo, saiu de perto dos seus amigos e foi receber a taça lá em cima nas tribunas com o ditador de Camarões. Isso para mim é um absurdo.
Outro detalhe bem curioso que eu separei aqui para falar é a revolta. Eu não sei se é a revolta deles ou se devemos ficar revoltados com eles. O futebol europeu normalmente questiona muito a Copa Africana de Nações, porque segundo as ligas mais importantes desse continente, o continente europeu, a Bundesliga, que é o campeonato alemão, a Premier League, que é o campeonato inglês, a La Liga, campeonato espanhol, a Liga 1, campeonato francês, entre outros campeonatos muito importantes, a Série A, lá na Itália. Então os clubes ficam muito desfalcados pelos jogadores africanos que vão defender o seu país. E eles ficam revoltados, alegando que essa competição não tem tanto valor assim. Mas vamos entender a linha de raciocínio mais óbvia. Quando tem a Copa América, quando tem a Eurocopa, os campeonatos não param, pelo menos na Europa para ter o campeonato deles, a Eurocopa. As competições nacionais daquele continente param sim. E quando tem a Copa Africana de Nações, eles ficam questionando que os jogadores estão indo defender o próprio país. Isso é ridículo. Ridículo, eu não consigo entender. Pô, se tu tá incomodado que a Copa Africana de Nações está acontecendo e tu estás perdendo o jogador do teu clube para a seleção daquele jogador que ele vai lá defender o país dele, se tu tá incomodado, para teu campeonato, cara. Para teu campeonato nacional. Esse é o momento revolta aqui do PGB, porque eu não admito o treinador Klopp do Liverpool. Ele falou que a Copa Africana de Nações é um torneizinho, um campeonato safadinho. Ele não pode falar isso, ele tem que ter respeito com o povo africano. E todas as vezes que tem a Copa Africana de Nações, os clubes europeus, eles ficam sem vários dos seus jogadores porque vão defender a seleção. Mas quando tem a Eurocopa, você não para o seu campeonato? Porque você tem que ceder jogadores para as seleções da Europa. Aí quando é para ceder jogador da África, vocês ficam questionando, falando que o torneio africano não tem valor. Não tem valor para você, que é europeu. Mas para a gente da América do Sul, que ama o futebol, para o africano mais ainda, tem muito valor. Então tá aqui o momento revolta do PGB, que os clubes europeus questionam muito, mas muito mesmo, os jogadores africanos que vão defender o seu país como se for uma guerra, né? Uma guerra do modo saudável. E os clubes europeus ficam de mimimi, falando que o jogador tal, X, Salah mesmo do Liverpool, Mané, Mendy, que jogam a Premier League, que são de Senegal, Koulibaly, o zagueiro, como eu já falei. Em Marrocos tem diversos jogadores que jogam em clubes grandes da Europa. Pô, tá incomodado com a Copa Africana de Nações? Tá incomodado porque tá perdendo jogador pra competição mais importante daquele continente? Então para teu campeonato. Porque quando é a Eurocopa, tu sabe parar teu campeonato e fazer a tua Eurocopa. Ou para o campeonato ou não questiona, cara. Deixa os caras defender o país dele. Esse é um momento bem revolte mesmo desse vídeo, cara. Eu nem queria entrar nessa pauta, mas temos que falar. Se ninguém fala, eu falo. E viva a África, o berço da humanidade. 54 países naquele continente. Cara, lamentavelmente, são vários os conflitos no continente africano. O que é pior, muitos deles estão longe de um processo de pacificação. A maioria é remotivada por diferenças étnicas. E é o que acontece em Ruanda, Mali, Senegal, Burundi, Libéria, Congo, Somália, por exemplo, né? Porque acontece muito lá. Os africanos sofreram muito a vida toda, sofreram o maior genocídio da história da humanidade. Foram escravizados por muitos anos, a vida inteira. Tem país na África que ainda tem ditador feito Camarões. Tem país na África que ainda passa por muita miséria. Mas graças a Deus, a situação dos africanos é melhor do que já fora outrora. Então, cara, eu não quero falar nessas coisas do problema que acontece com os africanos, o que eles já sofreram na mão das grandes autoridades do mundo, porque esse vídeo é para falar de título, é para falar de coisa boa, é para falar
do povo de Senegal, campeão pela primeira vez. A pauta que eu entrei aqui dá outro vídeo, sabe? E esse vídeo é um momento feliz, mas a gente tem que destacar as coisas negativas que acontecem lá. Não destacar, ressaltar, porque destaque mesmo, o que vale é o título de Senegal campeão da Copa Africana de Nações 2022, que no caso era para ter sido ano passado, mas foi adiada por causa da Eurocopa e da Copa América e do vírus que assola aí, esse vírus desgraçado aí do Covid-19. Mas viva a África! Viva o berço da humanidade, onde tudo começou, 54 países naquele continente. Eu amei, adorei, eu sempre adorei competições alternativas, mas a competição Copa Africana das Nações já deixou de ser alternativa há muito tempo. Ela é maravilhosa, é linda, é colorida, é divertida, ela é musical, ela é pra cima. Então, vamos esquecer um pouco os problemas que eu tive que ressaltar aqui e vamos ser felizes, vamos falar do título africano, vamos saudar o Mané, vamos saudar o Mendy, goleiro do Chelsea, vamos saudar o Koulibaly, que eu adoro demais. O povo africano que já sofreu tanto merece mais respeito. Remexo. Aí, garotas do mundo todo, o Rei Júnior original tá na área, gente. Eu adoro todas as garotas que gostam de mexer com o corpo. Quando vocês mexerem o corpo, sejam graciosas, meigas e sexy. Tá legal? Minha gatinha tem um corpo escultural. Não precisa maquiagem, tem beleza original. Tem um corpo escultural. Não precisa maquiagem, tem beleza original. Tá com tudo em cima, tá com tudo em cima, tá com tudo, tá com tudo, tá com tudo em cima. Tá com tudo em cima, tá com tudo em cima, tá com tudo, tá com tudo, tá com tudo em cima. Vem, vai, no meu pique, navega no oceano como o grande Titanic. Eu disse vem, vai, sem chilique, navega no oceano como o grande Titanic. Vem, vai, no meu pique, navega no oceano como o grande Titanic. Eu disse vem, vai, sem chilique, navega no oceano como o grande Titanic. Eu me remexo muito, eu me remexo muito, eu me remexo muito, remexo muito. Eu me remexo muito, eu me remexo muito, eu me remexo muito, remexo muito. Minha gatinha tem um corpo escultural. Não precisa maquiagem, tem beleza original. Minha gatinha tem um corpo escultural. Não precisa maquiagem, tem beleza original. Com rímel, quando a maquiagem me enlouquece. Pancake, quando a maquiagem me enlouquece. Passo lápis, quando a maquiagem me enlouquece. Passo na boca, quando a maquiagem me enlouquece. Rostinho bonito, mexendo o quadril. Olhando pra você, o meu queixo caiu. Já vi que você tá entrando no meu pique. Navega no oceano como grande Titanic. Rostinho bonito, mexendo o quadril. Olhando pra você, o meu queixo caiu. Já vi que você tá dançando sem chilique. Navega no oceano lá, vai o Titanic. Oh, foi, oh, foi, oh, foi, oh, foi. Eu me remexo muito, eu me remexo muito, eu me remexo muito, remexo muito. Eu me remexo muito, ele remexe muito, ela remexe muito, nós remexemos muito, eles remexem muito, você remexe muito.